TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi pessoal, estamos aqui no mais um programa Fala Doutor. E no programa de hoje eu vou entrevistar o Dr. Leonardo Figueiredo Silva, urologista e especialista em oncologia urológica. Obrigado, Leonardo, pela sua presença. Obrigado por estar aqui disponível, da disponibilidade da gente poder bater um papo sobre o câncer urológico, que é uma evidência muito grande no nosso país, não é verdade? Com certeza, Luiz. Obrigado pelo convite para discutir os casos aí de câncer urológico no Fala Doutor. É isso aí. Vou começar te perguntando, Leonardo. A gente ouve muito falar, e a gente da área médica, né? Mas a população acaba não dando tanto valor, principalmente, né? Claro, os homens, que eu vou perguntar aqui, sobre câncer de pênis. É muito comum no nosso país, não é verdade? Sim, é bastante comum, né? Principalmente nas regiões mais humildes, né? Corresponde a 2% da população masculina, e é devido principalmente pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, que acomete o pênis. E a dificuldade das pessoas em fazer a higiene local, que é muito importante. A maior prevenção que existe é a higiene. Que basta no dia a dia, do banho no dia a dia, né? O homem, quando estiver tomando banho, pegar a pele do pênis, abaixar e lavar completamente, não é isso? Exatamente, fazer a exposição da glande, da cabeça do pênis, lavar com bastante sabonete e água corrente. Isso é muito importante. E, por exemplo, algum sinal que você está durante o banho, você expôs o pênis, avaliou, tem algum sinal que possa chamar a atenção para que procure o médico urologista para poder avaliar e ver se pode ser alguma lesão ou uma doença sexualmente transmissível ou algo que possa ser o câncer de pênis? Com certeza. Quando você apresenta uma lesão que tem uma evolução maior que 30 dias, tem que ser reavaliado pelo médico, que isso pode ser o início de um câncer de pênis. Geralmente é uma lesão igual uma verruga de pele na parte da região genital. Então, com a avaliação no banho, diariamente, você consegue identificar essas lesões. A genitália masculina é uma genitália externa. Sim. Então isso facilita, ao contrário da mulher que é interna e necessita do preventivo, o homem tem a genitália externa. Então consegue fazer melhor avaliação diariamente. E caso tenha alguma lesão persistente, maior que 30 dias, é necessário realmente procurar o atendimento médico. Perfeito, perfeito. A gente, na minha especialidade, né, na cardiologia, a gente tem um fator de risco que é muito associado, que é o cigarro, o tabagismo. Sim. E o tabagismo também está muito associado com doenças urológicas. Fala um pouquinho mais sobre essa associação entre o cigarro e os cânceres urológicos. O tabagismo, né, corresponde, é causador, né, de maior parte dos cânceres, principalmente aí de pulmão, esôfago e bexiga, boca. E na parte urológica de bexiga é o mais importante, né, está extremamente relacionado aos outros também, porém de bexiga está mais relacionado. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o custo de saúde anual é em torno de 154 bilhões de custo, grande. Além das doenças, da agressão ao paciente. Falando de custo, 154 bilhões por ano. Morrem de doenças pulmonares obstrutivas em torno de 40 mil. Doenças cardiovasculares, em torno de 30 mil
falecimentos anuais. E da parte do tabagismo, da parte da bexiga, em torno de 55 mil. Tá? 55 mil pacientes por câncer urológico. Tá? Então é um índice muito grande. Tem a ver com alguma quantidade de cigarro, por exemplo, a quantidade que a pessoa fuma, ou independe do tempo que fuma, uma exposição mais prolongada tem a chance maior? Obviamente, né? com exposição prolongada, maior quantidade, os pacientes tendo uma genética associada também, isso é muito importante. A exposição à nicotina é de fundamental importância para o câncer de bexiga. E qual seria o sintoma que a pessoa demonstra que pode sugerir o câncer de bexiga? E como é que seria também até para fazer o diagnóstico desse câncer? O principal sintoma do câncer de bexiga é a hematúria, que é o sangue na urina. Tá? Outros sintomas que bem associado pode ser uma ardência para urinar, aumento da frequência urinária. É como se tivesse um corpo estranho dentro da bexiga e você tem sintoma de cistite. Pode ter sintomas de cistite. E quanto mais rápido o diagnóstico, um diagnóstico precoce, mais facilmente é o tratamento e também a cura, a chance de cura. Tá? O diagnóstico e o tratamento, que o Dr. Luiz perguntou, geralmente a cistoscopia. Geralmente a gente chama de cistoscopia armada, que você já vai pronto para fazer a biópsia e fazer a raspagem da lesão, que já é o tratamento inicial oncológico. Explica para o pessoal de casa, Léo, como é que é mais ou menos essa cistoscopia, né? A gente conhece que é um exame que vai dentro da bexiga, mas dá para tentar o pessoal não ficar tão assustado aí com o nome. É um procedimento que faz com sedação igual a endoscopia digestiva, mas é uma endoscopia que faz pelo canal da uretra, tanto do homem quanto da mulher. E a gente entra na bexiga, a bexiga é igual uma bola e a gente avalia toda a parede urotelial interna da bexiga. Tendo lesões, você faz a raspagem da lesão, é um método endoscópico, não é através de cirurgia aberta. Tá? Com menos complicações, né? Menos complicações, alta no dia seguinte em geral. Mas o mais importante realmente é o diagnóstico precoce e parar de fumar nesses pacientes. E a exposição prolongada de cigarro, muitas das pessoas começam a fumar cedo, né? Sim. 14, 12 anos, 15 anos, começam a fumar. Costuma aparecer o câncer de bexiga com que faixa etária, mais ou menos, que você vê no seu dia a dia? Qual é, mais ou menos, é com mais idade, meia idade? No dia a dia e nas estatísticas, o idoso tem maior comprometimento. Tá? Tanto ao cigarro, que é a maior porcentagem, em torno de 80% das causas, como a exposição a combustível, a tinta, aromáticos, né, de forma geral, são causadores do câncer de bexiga. Mas a idade é realmente uma idade mais avançada que tem acometimento. E quando a gente fala urologia, as pessoas entendem que urologia é só para homem, né? Uhum. Mas na verdade é homem e mulher. Homem e mulher. Para a gente quebrar esse mito de quem está assistindo em casa. Os cânceres também urológicos mais comuns no sexo feminino, quais que acometem muito junto? Porque tem o câncer do rim, né? Porque tudo é tratado pelo especialista do urológico. Sim. O sistema urinário é igual para homem e mulher. A diferença é a parte genital, né, da bexiga para baixo, vamos dizer assim. Isso que é a diferença. Mas a mulher pode ter câncer de bexiga, o homem também, câncer de rim, câncer de ureter, tudo isso é comum, acomete ambos os sexos. Tá? Geralmente o câncer renal tá muito, no consultório é mais frequente na mulher. A gente faz mais diagnóstico de câncer renal no dia a dia do consultório. Tá? E o tratamento é mais... Porque muitas das vezes as pessoas, quando falam câncer, ela entende a questão de fazer quimioterapia, radioterapia. Mas a gente tem alguns cânceres dentro da área da medicina que você extraindo o tumor é curativo, né? O rim é um deles, não é isso? Sim, o rim a gente consegue fazer a cirurgia
poupadora de néfron, ou seja, a cirurgia que você vai preservar maior quantidade de rim. Antigamente, você tirar uma lesão de 3 centímetros, você tinha que tirar com uma margem de 2, 3 centímetros, ou 5 centímetros, ou tirava metade do rim. Hoje, a gente acaba enucleando, ou seja, retirando somente a lesão com margens preservadas, né? Então, não precisa hoje retirar, o índice de você retirar, fazer uma nefrectomia, que é retirar o rim completamente, é muito incomum, né? Não se faz de rotineiramente. Entendi. E há necessidade de quimio, radioterapia na maioria desses? O tratamento do câncer de rim geralmente é cirúrgico. Entendi. Tá? Todo câncer localizado de rim, o tratamento é cirúrgico e não tem radioterapia ou quimioterapia. Para doenças avançadas existe a imunoterapia associada para diminuir a agressão, mas também não é uma coisa que vai trazer a cura. A cura do câncer renal é cirúrgica. E até o pessoal de casa entender, quando você opera, você tira um rim, o outro rim dá conta da nossa filtragem, não é isso? Sim, graças a Deus temos 2 rins. Então, quando retiramos obviamente que no dia seguinte, se fizer um exame de sangue, vai estar um pouco alterado, mas o corpo vai conseguir, graças a Deus, se adaptar. Sim. Pessoal, no próximo bloco, nós vamos continuar com o Dr. Leonardo Figueiredo aqui, nós vamos continuar com mais assunto, falando sobre o câncer de próstata, muito importante para os homens, e vamos falar também sobre cálculo renal, que é uma das queixas mais frequentes e é considerado uma das dores mais fortes aí dentro da medicina. Voltamos já já, fica aí, vai tomar bastante água para não dar cálculo no rim. Já voltamos. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso aí, pessoal. Estamos voltando. Vamos continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. Leonardo Figueiredo Silva, urologista, especialista em oncologia urológica. Dr. Leonardo, a gente falou bastante sobre câncer, né? Câncer de pênis, câncer de bexiga, câncer renal. E tem um câncer que é exclusivo, né, dos homens, e é um câncer que tem muito tabu em toda a sua história, né, sobre a questão do toque retal, que é o câncer de próstata. E fala um pouco mais sobre o câncer, sobre a questão dos fatores de risco, sobre a questão da faixa etária, né, porque mudou a questão da faixa etária para o toque retal, de quem tem história familiar, quem não tem. Muita gente chega no consultório, doutor, eu tenho que ir no urologista para fazer o toque retal? Eu falei, tem que ir, já está na idade. Conta pra gente sobre isso. Aloysio, vamos falar então do câncer de próstata, né, que é o verdadeiro tabu. É o verdadeiro tabu dos homens. Tabu dos homens. Muita gente chega no consultório, muitos homens chegam no consultório bastante ainda ansioso com a questão do toque.
A impressão que dá é que as pessoas acham que a gente vai chegar no consultório e já de imediato vai já abordar com o toque. Não é assim, tem a conversa, tem toda a anamnese, a evolução do paciente, exame físico, e colher a história toda. E num segundo momento, sem pressa, programar a realização do toque. Tem pacientes que vai deixar fazer no dia, tem pacientes que vai fazer em outro momento. Isso não importa. O importante é ter a quebra desse tabu. O câncer de próstata é responsável por mais de 70 mil mortes por ano. É um número muito alto. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer. É o segundo câncer mais comum no homem. Em geral, tem os sintomas. São sintomas leves ou completamente assintomático, né? Porque o câncer de próstata no diagnóstico precoce, ele é geralmente assintomático. E a principal indicação é a partir dos 45 anos para quem tem histórico familiar, ou seja, pai, tio, irmão, avô, seja de cor negra também, obesos, também tem uma indicação de fazer o toque antes do mais comum, que seria 50 anos. Então, com história familiar, 45. Sem história familiar, 50 anos, que seria o toque. E, associado a isso, que é importantíssimo, o PSA. O PSA não exclui o toque. O toque não exclui o PSA. Isso é muito importante você falar, Leonardo, que muita gente pergunta, né? Com o exame de sangue hoje, eu preciso fazer o toque? Precisa, né? Precisa. Isso é muito comum essa pergunta. Tá normal, precisa fazer o toque? Precisa, com uma frequência. Tá? Não é uma obrigatoriedade, é uma orientação. Então, se não está confortável no momento, volta em outro momento para poder fazer o toque. E a gente, né, todo homem vai ter algum problema com próstata conforme vai envelhecendo. Ou a próstata vai aumentar, porque é da natureza, né, masculina, ter a hiperplasia da próstata, que a hiperplasia é um aumento da próstata, como se ela aumentou de tamanho, e, né, a uretra passa por dentro da próstata. E aí é que dá os sintomas urinários, que a pessoa fica acordando à noite para ir ao banheiro. Esse é um dos principais sintomas também do câncer de próstata? Sim, eles são semelhantes nos sintomas. Por isso que o toque retal e o PSA são importantíssimos. Associado, no caso da hiperplasia, ao ultrassom também, para a gente ter o tamanho da próstata. Mas os sintomas são bem parecidos. Aumento da frequência urinária noturna, aumento da frequência urinária até diurna também, urgência para urinar, aquele pessoa que já sai de casa sabendo onde que vai urinar. Entendi. Isso é muito comum. Já sei qual banheiro que eu vou. Jato fino, gotejar muito após urinar. Tá? O jato fino e fraco, a sensação que não urinou tudo. Isso são sintomas semelhantes tanto do câncer de próstata como da hiperplasia. O que vai diferenciar os dois, vamos ter a diferença, é o toque retal, o PSA. E o diagnóstico hoje é através ainda da biópsia, não é isso? Sim, o diagnóstico, quando tem alteração do PSA ou do toque retal ou ambos, é através da biópsia de próstata. E essa biópsia vai direcionar se é... Isso. Com a coleta da biópsia, vai ser o resultado. Se for hiperplasia, vai dar seguimento como rotineiramente. Se for câncer de próstata, vai abordar de acordo com o estadiamento, valores do PSA, toque retal, tem que fazer o estadiamento do paciente e dar o tratamento. Mais de 90% dos pacientes que fazem diagnóstico precoce têm cura. Então isso é importante. Anotem essa dica aí, pessoal. Mais de 90% que faz diagnóstico precoce tem cura. Olha a importância dessa dica que o Dr. Leonardo está dando. Então, nada de tabu, nada de ficar com vergonha de realizar o toque retal, conforme a idade que ele falou. História familiar acima de 45, sem história familiar acima de 50 anos, pelo menos ter que realizar um toque retal, pelo menos anualmente, não é isso? Isso, pelo menos anualmente. E o tratamento do câncer de próstata? Como é essa realização? O tratamento também é de acordo
com o estadiamento da doença. Se for uma doença, a gente tem uma divisão em baixo risco, intermediário risco e alto risco. Tá? Quando é baixo risco, até observar, quando é baixíssimo risco ou baixo risco, até observar o câncer a gente faz, sem fazer tratamento. Mas isso é de acordo com a consulta médica, com a avaliação. Não são todos os pacientes que são elegíveis a esse método de observação ativa que a gente chama. Tá? É um estudo já de mais de 10 anos que demonstrou que o paciente que fez tratamento e o paciente que observou teve o mesmo fim. Né? Então, ou teve um falecimento por outra coisa, ou teve uma mudança de tratamento com complementação. E, em geral, os pacientes tratam com cirurgia, que é a prostatectomia radical, videolaparoscópica, aberta, robótica ou radioterapia. Para doenças avançadas, geralmente está associado a quimioterapia, bloqueio hormonal central, radioterapia. Mas é de acordo com o tratamento, é uma coisa individualizada. A pergunta que eu tenho certeza que também muitos homens fazem, devem te perguntar no consultório, sobre a questão relacionada do tratamento do câncer de próstata cirúrgico e relacionado à impotência. Se corre risco de perder a ereção. Sim, qualquer tratamento para próstata, seja cirúrgico, radioterapia ou medicamentoso, você tem uma incidência muito alta do paciente evoluir com uma disfunção sexual, ou seja, uma impotência sexual. Isso é muito comum. Varia de método para método, porém é muito comum em todas as fases da doença ou em qualquer tratamento que vá ser submetido o paciente. Pode ser uma impotência mais precoce ou mais tardia, como a radioterapia, bloqueio hormonal também. Isso leva à impotência. Leva à impotência. Então, de forma geral, o câncer de próstata pode ter um índice maior de impotência. Reversível ou irreversível? Dependendo do caso? Geralmente, assim, como eu falei, o alto índice de impotência é muito grande. Mas, assim, boa parte pode ter uma reversão dessa disfunção sexual, ou tem algumas terapias ou tratamento cirúrgico opcionais também a esses pacientes. E, Léo, aproveitando aqui, como eu falei no início do segundo bloco, é uma queixa muito comum nas emergências, tanto na rede pública, tanto na rede privada, é cálculo renal. E acredito que também deva ser muito comum no seu consultório, a procura do paciente. O cálculo renal hoje, o que causa mais o cálculo renal? É a alimentação? É genético? Porque muita gente, acha que a minha mãe tinha, eu também tenho. Mas será que a mãe também, ou familiar, se alimentava bem ou não? A gente sabe que hoje a gente tem muita alimentação pronta, refrigerante, fast food. Antigamente não se alimentava tanto dessas medicações, desses alimentos ultraprocessados, tudo isso gera, não é verdade? Sim, isso é verdade. O fator genético associado à alimentação é responsável de mais de 70% a 80% dos casos de cálculo renal. Tá? A principal formação é o oxalato de cálcio, mas também podemos ter oxalato de ácido úrico, oxalato de fósforo, oxalato associado a algum elemento. Então, o oxalato, que é o fator principal causador, tá rico, ele é absorvido no intestino através de uma alimentação muito gordurosa e eliminado no rim. Ele serve como um ímã. Então, às vezes pode ter um folclore do cálcio, de tomar muito leite por causa do cálcio. Às vezes não é isso. É o oxalato que ocasiona. Uma coisa bem simples que evita o cálculo são as frutas cítricas, porque tem o citrato que impede a junção do oxalato com o cálcio. Então, isso é uma coisa bem simples de fazer no dia a dia. O famoso suquinho de limão, né? O famoso suco de limão. E associado a uma reeducação alimentar. Isso é de fundamental importância. E a questão de beber bastante água, porque todo mundo agora, negócio é que todo mundo tem que beber água à vontade. Bastante líquido é importante para quem tem cálculo, né? Para quem tem cálculo, para não ocorrer o acúmulo de cristais
e os cristais formam areia, a areia forma pedra. E aí dá isso vai crise. eliminado esse Exatamente. excesso de cristais junto na urina. Exatamente. E a dor realmente é absurda. Quem tem não quer ter de novo. Até que a mulher que já teve parto normal fala que A dor do cálculo é pior. Que a dor do cálculo é pior que parto normal. E o tratamento costuma ser cirúrgico ou hoje consegue-se eliminar o cálculo através de medicamento? Existe o tamanho, que é uma estatística, até 5 milímetros, cálculos distais, consegue, né, cálculos mais próximos da saída da bexiga, conseguem ser eliminados. Outros mais proximais são mais difíceis, mas isso depende do caso. Tem cálculo pequeno que não consegue sair, tem cálculo grande que saem também. Então é uma avaliação dinâmica do paciente na emergência e ver o estado clínico, se ele é diabético, se é rim único. Dependendo, precisa ficar internado para tratamento. São várias condições para o paciente e principalmente não ter dor, né? Para ele conseguir expelir o cálculo. Entendi. Caso não consiga expelir e esteja na urgência, ele vai ser submetido a procedimento cirúrgico para extração do cálculo. É isso, pessoal. Nós estamos terminando por aqui esse bate-papo com o Dr. Leonardo Figueiredo Silva, foi excelente. Léo, a gente é amigo, né? Trabalhamos juntos, então a gente tem a liberdade de chamar assim, né? Pelo apelido. Com certeza. Então, meu amigo, quero pedir para você deixar aqui o local que você trabalha, para quem está aqui te acompanhando, poder ter o prazer de ser atendido por você, que hoje é uma referência na oncologia urológica dentro de Petrópolis e da região serrana aqui toda. Obrigado, Aloysio, pelo convite, pelo carinho e pela amizade. Meu consultório lá no Quarteirão Brasileiro, no Green Office, e na Clínica Checkup também, que trabalhamos juntos lá no Grupo Checkup. Obrigado aí pela... E agora está lá em Itaipava, está lá em Itaipava. Em Itaipava também, no Dr. Aloysio Barbosa. Lá no Shopping Vilarejo. Clínica Dr. Aloysio Barbosa. É isso aí, gente. Até o próximo programa. Obrigado, fiquem com Deus. Boa semana a todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.